Lucas capítulo 5. Eu vou ler, para começar, o versículo 10. Lucas capítulo 5, versículo 10. Só que eu vou ler só a parte B. O que é a parte B? Você divide o versículo no meio, a parte B é a segunda metade. Lucas capítulo 5, verso 10, parte B, está escrito assim. Deixa eu cumprimentar quem está em casa, né? Que eu falei só com vocês aqui. Boa noite para você que está em casa, nos assistindo, de qualquer lugar onde você esteja, que a bênção do Senhor esteja com você também. Lucas capítulo 5, verso 10, parte B, diz assim: E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Olha que chamado do Senhor Jesus para esse pescador. Você sabe que Simão, também chamado Pedro, era pescador. E logo depois de Jesus fazer o milagre da primeira pesca maravilhosa, em que Pedro, naquele momento, ele reconheceu quem Jesus é. Aquele foi o momento que a escama caiu dos olhos dele e ele enxergou quem de fato é Jesus. Aí nesse momento o Senhor lhe fez o chamado. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eu vou ler pela terceira vez e quero ouvir você repetir, bem alto e bem forte. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Você crê que Deus vai falar conosco nessa noite? Seu coração está aberto para ouvir a voz de Deus falando com você? Então desocupem as mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor, a mais linda, a mais sincera e mais verdadeira salva de palmas. Isso, aplauda bastante, glorifique. Enquanto você aplaude, diga glória ao teu nome, Senhor. Bendito e exaltado seja o teu nome, ó Deus. Pai querido e Deus amado, a tua palavra foi lida e agora será pregada. Então vem com teu Espírito Santo e tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia agora a tua santa palavra com poder, com unção e autoridade. Que esta palavra, Senhor, agora ela vá e produza resultado, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode se sentar aí, por favor. Não converse agora, deixe o celular no modo avião e deixe o seu coração aberto para que Deus fale com você. O Senhor Jesus estava, como de costume, pregando ao ar livre. Jesus começou o seu ministério pregando nas sinagogas, só que as sinagogas eram locais pequenos. Tinha o templo de Jerusalém, que era muito grande, mas as sinagogas eram locais pequenos, não dava para colocar muita gente. E o ministério de Jesus foi crescendo rápido demais, a ponto de que pregar numa sinagoga começou a se tornar inviável para Jesus. Porque se ele ia pregar na sinagoga, não cabia de gente, e as pessoas que ficavam do lado de fora se sentiam excluídas, porque elas queriam ouvir a pregação também, só que não cabia. Então Jesus parou de pregar na sinagoga e passou a pregar na praia. Porque a praia é um lugar aberto que pode ajuntar muitas pessoas. Tanto é verdade que as praias são os locais prediletos para grandes eventos, né? Aqui no Rio Grande do Norte tem praias maravilhosas, onde se pode fazer grandes ajuntamentos de pessoas, e por aí é também em qualquer outro lugar. Tem praias famosas no Brasil, exatamente por causa dos eventos
A praia de Copacabana é conhecidíssima por conta dos eventos que acontecem lá. Aqui, mais perto da gente, no Ceará, tem a praia de Iracema, que você vai lá, não tem nada. Não tem nada. O que tem na praia de Iracema? Nada. Mas é um lugar onde tem um grande espaço para se fazer eventos. Então, acaba se tornando uma praia muito visada por conta disso. Essa praia que Jesus está, ela fica ali, junto ao Mar da Galileia. O Mar da Galileia, a gente fala que é mar, na verdade não é um mar. É um lago de água doce, só que ele tem 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. É grande ou não é? 21 de comprimento por 13 de largura. É grande demais aquele mar. Então, apesar de ser um lago de água doce, ele recebeu o nome de Mar da Galileia, por ficar na região da Galileia. Também era chamado de Tiberíades, de Mar de Tiberíades, onde Tiberíades era o nome que os romanos chamavam essa cidade. Também era chamado de Lago de Quinerete. Enfim, nomes eram 2, 3, 4 diferentes, mas o lugar é o mesmo. E Jesus está ali pregando. E eu quero que você imagine a cena. Jesus começou a pregar e foi juntando gente. À medida que foi juntando gente, as pessoas foram se apertando, se espremendo para ouvir a palavra de Deus. Dá um glória por isso, gente. O povo se apertava para ouvir a pregação da palavra de Deus. Isso é maravilhoso demais. E à medida que a multidão ia se espremendo, sem perceber, eles iam empurrando Jesus para dentro da água. Jesus ia dando um passinho para trás, sempre tentando falar mais alto, sempre tentando se levantar nas pontas dos pés, para ver quem estava lá mais no fundo. E a multidão apertava e espremia Jesus para dentro da água. Chegou um ponto que Jesus já estava dentro do mar, todo molhado, os pés nas águas já. E a multidão sedenta para ouvir a palavra. Veja isso aqui no versículo 1. Eu não estou inventando isso não, olha aqui. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Olha aí, outro nome, está vendo? Lago de Genezaré, o mesmo Mar da Galileia. Jesus então está nesse local aqui. Jesus tem um problema agora, ele quer pregar e a multidão quer ouvir a pregação. Só que a condição não era adequada. Jesus nunca pregou num ambiente como esse aqui, que foi construído para isso. A gente constrói um lugar desse aqui, ou quando não constrói, a gente aluga e faz uma adaptação, não é? Faz uma adaptação. Esse lugar que eu estou aqui foi construído, esse altar aqui não existia. Construímos para que o pastor possa ficar numa posição mais alta, para que de qualquer lugar desse imóvel que você tiver, você consiga me ver perfeitamente. Esse lugar tem um sistema de som, que ainda que não seja dos melhores, mas pelo menos você me ouve com clareza, sim ou não? Fala que sim, pelo amor de Deus, para não passar vergonha. Sim ou não? Jesus tinha esse luxo, tinha equipamento de som, púlpito, altar, igreja com ar-condicionado. Não tinha nada disso. Ele pregava debaixo do sol quente, sem nenhum conforto. A multidão também não tinha cadeira para sentar. Antes que você reclame que a cadeira é dura, porque é de plástico, deixa eu te lembrar que o povo lá ouvia era de pé, tá? Então você já está melhor do que eles. E não tinha esse conforto. E mesmo não tendo conforto nenhum, quem ia uma vez voltava na segunda, na terceira, na quarta. Todas as vezes que Jesus fosse pregar, a multidão ia lá, porque a multidão não estava atrás do luxo, nem de conforto. Eles estavam atrás da genuína palavra de Deus. Você veio aqui por causa da palavra de Deus, não foi? E pode receber esta palavra, porque esta palavra que você está ouvindo tem poder para mudar a tua vida. Só que aquilo foi ficando desconfortável de um jeito que Jesus teve que tomar uma decisão.
Ou eu paro de pregar, ou eu arrumo um lugar para eu subir e poder falar de lá de cima para a multidão. Nesse meio tempo, Jesus olha para trás e o que ele vê? Pescadores que estão chegando da pescaria e que estavam lavando as redes ali bem pertinho de Jesus. Um desses pescadores era quem? Simão. E Jesus já conhecia Simão. Às vezes a gente lê isso aqui e tem a impressão de que Jesus conheceu Simão agora, mas ele já conhecia Simão. No capítulo 4, um pouco antes, você vê que Jesus já tinha até ido na casa de Simão e curado a sua sogra. Jesus já tinha ido lá, almoçado na casa dele. Jesus já conhecia Simão. Só que Simão ainda não era discípulo de Jesus. Ele já conhecia, ele já tinha estado com ele já tinha testemunhado um milagre, mas nada que tivesse feito ele tomar uma decisão. Ele tinha visto Jesus, gostou. Jesus é um cara legal, gostei dele, tem uma palavra bonita, fala bem, fez milagres lá em casa, curou minha sogra, curou outras pessoas que apareceram. Gostei de Jesus, gostei. Só que no outro dia ele foi trabalhar. Ele não decidiu naquele primeiro dia. Ele viu, gostou do que viu, mas continuou vivendo a vida dele de pescador. E quando Jesus olhou para trás e viu que era Simão que estava ali, Jesus então vai até Simão e pede. Jesus chega para ele e fala: Simão, está vendo essa multidão aqui? Todo mundo querendo ouvir a pregação, e está difícil para mim aqui, porque eu não consigo ver as pessoas, e elas não conseguem me ver. Tem como você me emprestar o teu barco? Porque aí eu subo no teu barco, fico numa posição mais alta, e aí eu vou falar e as pessoas vão me ver e me ouvir. Bem, essa foi a ideia de Jesus, pedir o barco de Simão emprestado. O que Simão poderia ter dito agora? Deixa eu te lembrar, ele não era discípulo de Jesus ainda. Ele era só um pescador que trabalhou a noite inteira e que está cansado a fim de ir embora. Tem alguém aqui que trabalha à noite? Quem trabalha à noite aí? Quando você sai do trabalho de manhãzinha, o que você mais quer na vida? Hein? Cama, né? Ir embora para casa. Se você encontrar alguém de manhãzinha, você está voltando do trabalho, encontra alguém e essa pessoa diz: ei fulano, vamos comigo ali em tal lugar fazer não sei o quê? Você diz o quê? Estou fora, estou cansado, eu quero ir embora para casa. Simão tinha trabalhado a noite toda, e o pior de tudo é que ele não pegou nada. Foi uma noite de trabalho perdida. Então, além de cansado, ele está abatido, frustrado, preocupado, desanimado, um misto de sentimentos ruins. Quando Jesus chega para ele e fala: me empresta teu barco para eu usar na pregação, como um palanque, Jesus está pedindo um favor. E favor é uma coisa que ninguém é obrigado a fazer. Concorda comigo ou não? Se você me pede um favor, eu tenho o direito de dizer que sim ou que não. E se eu te pedir um favor, é a mesma coisa. Você pode dizer que sim ou que não. Simão ouviu Jesus lhe pedir um favor. E ele poderia ter dito: Jesus, me desculpa, mas eu trabalhei a noite toda, estou cansado, estou a fim de ir embora, peça para outro. Eu não vou fazer isso. Só que Simão, ainda que ele estava cansado, ele pensou assim: como é que eu falo não para Jesus? Jesus foi um dia desse lá em casa, fez um favor para mim, curou minha sogra, fez o bem lá para minha família. Agora Jesus está precisando de mim, eu vou virar as costas? Jesus, sobe aqui. Aí ele dá a mão para Jesus, Jesus sobe no barco. Quando Jesus sobe no barco, a multidão: ei, agora sim, agora ficou bom. Aí Jesus começa a pregar. E quer ver um pregador se animar? É só botar o povo na frente.
Quando Jesus olhou para aquela multidão sedenta para ouvir a palavra, ele começou a pregar e foi sendo usado pelo Espírito Santo e a palavra foi fluindo. Eu não sei qual foi a pregação, porque ela não está registrada aqui, não sei quanto tempo levou, mas se eu, que sou um simples pregador, prego 40, 50 minutos, às vezes até 1 hora, quanto tempo você acha que Jesus pregava? Pensa aí. Eu sou o imitador de Jesus e consigo pregar 1 hora. Quanto tempo você acha que Jesus pregava? Se você olhar para o Sermão da Montanha, ele começa em Mateus capítulo 5, aí vai o 5, o 6 e o 7. É uma pregação só, 3 capítulos. Então eu digo para você que Jesus deve ter pregado aquela manhã toda. E enquanto Jesus pregava naquela manhã toda, o Simão Pedro fez o quê? Foi embora? Ele pode largar o barco dele ali? Ele pode largar a rede, os equipamentos dele ali? Não pode. Então o Simão, meio sem ter o que fazer, pensou: agora não tem jeito, eu fui inventado de emprestar o barco para Jesus, vou ter que sentar aqui e ouvir. Aí ele pegou uma cadeira, sentou aqui e ficou ouvindo a pregação. E muito cansado, talvez até dava umas cochiladas, mas foi ouvindo a palavra. E eu lhe digo uma coisa, amado e amada, a palavra de Deus tem poder. Quando a palavra de Deus é pregada, coisas acontecem com aqueles que estão ouvindo esta pregação. Ainda que o pregador não seja tão capaz, porque pregador igual Jesus não tem ninguém. Jesus é o único. Mas mesmo o pregador sendo limitado, mesmo o pregador não tendo tanto conhecimento, mesmo o pregador não tendo uma formação, mesmo o pregador não sendo aquele orador poderoso, só o fato dele estar pregando a palavra de Deus já é garantia de êxito, já é garantia de sucesso na pregação. O que acontece quando a palavra é pregada? Abra comigo em Isaías. Eu vou te mostrar 2 coisas que acontecem todas as vezes que a palavra de Deus é pregada. Isaías capítulo 55, verso 11, me mostra o que acontece quando a palavra é pregada. O profeta disse assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes produzirá, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Olha o que o profeta está dizendo: quando a palavra de Deus é liberada, ela não volta vazia. Em outras palavras, ela não falha, ela não cai por terra. A palavra de Deus, quando ela é pregada, quando ela é proferida, ela vai e ela produz o resultado para o qual está sendo mandada. Você já observou que nós, pastores da Paz e Vida, sempre que começamos a pregar, nós fazemos uma oração, e nesta oração nós pedimos a Deus que cumpra isso que está escrito aqui? Já notou? Talvez você já me ouviu orar assim 1000 vezes e não sabia que era disso que eu estava falando. Quando eu oro assim, eu estou citando Isaías 55, 11. Eu peço a Deus que a palavra que eu estou pregando vá e produza resultado. Então, se eu estou pregando uma palavra de arrependimento, qual que é o resultado que esta palavra vai produzir? Arrependimento no coração das pessoas. Então a gente prega e o Espírito Santo faz a obra no coração do pecador, e o pecador, ao ouvir a palavra, levanta a mão para Jesus, se arrepende dos seus pecados e recebe a Cristo como Salvador. Isso é algo que está em mim? Eu tenho esse poder de convencimento, de persuasão? Não, isso não está em mim, isso é o poder da palavra de Deus. Quando eu prego uma palavra profética, que eu estou liberando bênçãos através da palavra, que eu estou anunciando as promessas de Deus através da palavra, ela vai e produz resultado. A pessoa que ouviu e creu, vai viver aquilo que está sendo profetizado, e por aí vai. Então,
duas coisas acontecem quando a palavra é pregada. Primeiro, ela sempre produz resultado. A palavra de Deus não falha. E segundo, aí eu vou com você para o Novo Testamento, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, ele disse que quando a palavra de Deus é pregada, no coração do ouvinte é gerada a fé. Fé é uma coisa que você não compra no supermercado. Não é uma coisa que você adquire de forma natural. Só tem um jeito de você conquistar a fé, adquirir fé. É ouvindo a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito o quê? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você viu aí? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo agora por que para você vir na igreja, ouvir a palavra de Deus, tem tanta oposição? Já notou? Curioso que quando a gente diz que vai em qualquer outro lugar, nada dá errado. Você diz que vai em qualquer outro lugar, parece carona, parece que tudo encaminha para você ir para o shopping, para você ir no passeio, para você ir no aniversário, para você ir em qualquer canto. Mas você fala que vem para a igreja, parece que tudo está atrapalhando, tudo está lutando contra, para que você não venha. Quem já teve essa sensação? Parece que eu disse que ia para a igreja, o mundo todo está conspirando para eu não ir. Que é isso? Aí você fica pensando, mas por quê? Quando eu digo que vou para outro canto, não acontece isso. Porque o diabo sabe o que acontece quando você vem nessa igreja e ouve a palavra. O diabo sabe. O diabo sabe que a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, mas produzirá resultado na sua vida. O diabo sabe que quando você estiver aqui sentado, ouvindo esta palavra, o teu coração vai ser cheio de fé. Então ele tenta de tudo para que você não venha. E acredite, o diabo é tão cara de pau que às vezes até com a pessoa dentro da igreja, ele tenta impedir que a pessoa receba a palavra. Sabia disso? Tem gente, eu não estou falando isso aqui com indireta para ninguém não, viu? Até porque não tem ninguém cochilando aqui agora. Mas às vezes a pessoa assiste um filme de 2h30 no escuro, sentado naquele sofá maravilhoso que tem lá na tua casa, e ela não pisca nem o olho. Aí ela vem para a igreja com esse tanto de luz acesa, na cadeira dura dessa, e cochila. Como é que pode? Fala aí, não, tem explicação lógica para isso? Como que a pessoa assiste um filme no escuro, né, com tudo cooperando para ela dar aquela cochilada, mas ela não pisca nem o olho fica até ressecado de tanto que ela está olhando para a tela. Mas quando ela vem para a igreja, o pastor começa a pregar, e é só lhe dizer, tome seu assento aí, que a pessoa já... Isso é espiritual, viu? Tem gente que às vezes está na igreja e está acordada, mas é como se estivesse dormindo de olhos abertos. Que ela está na igreja, olhando para o altar assim, ó. O culto acaba, você pergunta, o pastor pregou o quê? Falou, o pastor estava lá hoje. Ele pregou hoje? O que ele pregou? Ah, não sei, foi alguma coisa da Bíblia. A pessoa não assimilou nada, não recebeu nada. Então quando você vier para a casa do Senhor, vigie para que o diabo não te roube a palavra. Simão está no barco onde Jesus está pregando. O púlpito, o altar que Jesus está pregando naquele dia é o barco, entenda? É a mesma coisa que eu estou pregando aqui, e Simão Pedro sentado aqui atrás de mim. O Pedro estava aqui, Jesus pregando ali, o Pedro aqui. Quando a pregação acabou, o povo foi embora, cheio do Espírito Santo, alimentados pela palavra, abençoados, e o Pedro cansado, triste, porque não pegou nada naquela noite, e pensou consigo, bem, agora eu vou para casa. Jesus já pregou, já acabou o culto,
agora eu vou para casa. O que é que Jesus poderia ter feito? Simplesmente apertado a mão dele e tivesse dito assim: rapaz, você me ajudou tanto hoje. A sua atitude foi tão boa de você ter me emprestado o barco, obrigado, viu? Tchau, vai com Deus. Se Jesus tivesse feito só isso, estava ok, sim ou não? Não era um favor? Favor é favor, não é prestação de serviço. Jesus não alugou o barco de Pedro, Jesus pediu o barco emprestado. Então Jesus tem que pagar alguma coisa para Pedro? Jesus tem que dar alguma coisa em troca para Pedro? Não. Só que no reino de Deus existe uma lei chamada lei da recompensa. Diga aí, lei da recompensa. Sabe o que a lei da recompensa diz? Que todas as vezes que você faz algo pelo reino de Deus, você faz algo pela pregação do evangelho, você tem o direito de receber algo em troca da parte de Deus. É a lei da recompensa. Obrigação de pagar Jesus não tem, é um favor que Simão fez. Só que pela lei da recompensa, Jesus olhou no barco e viu que não tinha peixe. Jesus falou: Pedro, vamos pescar? Vamos voltar ao alto mar e lançar a rede? Volte comigo lá em Lucas 5. Olha o convite que Jesus vai fazer para Simão. E deixa eu te lembrar que Jesus tinha profissão, viu? Alguém sabe aí qual era a profissão de Jesus? Pode falar bem alto aí. Qual que era a profissão de Jesus? Carpinteiro. E carpinteiro entende o que de pescaria? Nada. Jesus não entendia nada de pesca. O negócio dele era carpintaria. Fosse para consertar o barco, aí tudo bem, né? Porque ele era carpinteiro, entendia de madeira. Mas o que ele entende de pescaria? Quem entende de pesca ali é Simão Pedro. Quando Jesus chama ele para pescar aquela hora, o Simão poderia ter dito assim: Jesus, eu sei que o senhor está querendo me recompensar, mas não precisa, viu? Foi um favor que eu te fiz, está tudo bem, o senhor não me deve nada, pode voltar para a tua casa que eu vou voltar para a minha, está tudo certo. Não precisa, Jesus, se incomodar. Ele poderia ter dito isso. Simão poderia ter dito assim: Jesus, olha, ainda que o senhor queira me recompensar, vamos ser lógicos. Se eu não conseguir pegar nada de madrugada, que é a hora boa de pescar, o que o senhor acha que eu vou conseguir pegar agora de manhã, com o sol rachando do jeito que está? Eu não vou pegar nem bota velha uma hora dessa, Jesus. É perda de tempo. E aliás, eu estou cansado. Eu já trabalhei a noite toda. O senhor quer que eu volte em alto mar para jogar a rede uma hora dessa? Ele poderia ter respondido isso também. Mas lembre o que eu disse para você quando acontece, o que acontece quando a palavra é pregada? Duas coisas. Você lembra o que é? Primeira, a palavra nunca volta vazia. Sempre produz resultado. E segundo, a palavra gera fé no coração de quem a ouve. Não sei qual foi a pregação de Jesus, mas eu sei que Simão estava ali atrás de Jesus, ouvindo tudo bem de pertinho, e aquela palavra encheu o coração de Simão Pedro de fé. Quando Jesus falou para ele: vamos ao mar lançar a rede novamente, ele não questionou, ainda que ele soubesse que pela lógica aquela pescaria não ia dar certo. Ele não questionou, ainda que ele soubesse que Jesus não entendia nada de pesca. Ele foi lançar a rede pela fé. Pela fé. Fé em quê? Na palavra do Senhor. Tanto é que ele disse aqui no verso 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Algumas traduções dizem: mas sob a tua palavra lançarei a rede. É o mesmo que ele dizer: Jesus, eu tentei com a minha experiência,
eu tentei com a minha habilidade, eu tentei com os meus recursos, não consegui. Agora eu vou fazer debaixo da tua palavra, e eu tenho certeza que debaixo da tua palavra eu vou ter prosperidade na minha pescaria. Deixa eu te falar uma coisa. Você já tentou pela sua habilidade, você já tentou pela tua experiência, você já tentou pela tua capacidade e fracassou, não foi? Agora está na hora de você agir debaixo da palavra do Senhor. Agora não é mais a tua habilidade, agora não é mais a tua sabedoria, agora não é mais o teu diploma, agora não é mais a tua experiência, agora não é mais o teu jogo de cintura, agora é Jesus que está no barco com você. Oh glória! Deixa eu te dizer, Jesus está no barco de Simão agora. Jesus já conhecia Simão, Jesus já tinha entrado na casa de Simão. Faltava entrar no trabalho dele. Aquele barco, aquele mar, era o trabalho dele. Quem gostaria que Jesus entrasse em todas as áreas da sua vida hoje? Levante a mão. Ele quer entrar em todas as áreas, ele quer fazer parte de tudo. Não vem com essa de Jesus, aqui o senhor não entra, fica aqui, tá? Não. Ele quer entrar em todas as áreas da sua vida. Ele quer entrar no teu coração, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer se envolver no teu relacionamento, Ele quer se envolver no seu trabalho, Ele quer agir em todas as áreas da sua vida. Se Jesus já entrou na casa dele e fez milagre lá, por que Ele não vai entrar no trabalho dele e fazer milagres também? Então Ele vai. E diz o versículo 6 que eles lançaram a rede e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Pode glorificar o Senhor bem alto. Ele não encheu um barco, Ele encheu dois barcos, em plena luz do dia. Aquilo foi um milagre, porque Simão ia pescar todas as noites, ele entendia como é que funcionava o comportamento daqueles peixes, ele já tinha manha do trabalho, sabe? Ele nunca tinha visto aquilo. Pedro nunca tinha visto aquilo antes. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Levante a sua mão para receber. Você vai ver Jesus fazer coisas na sua vida que você nunca viu antes. Coisa que você vai olhar e vai ficar assim, chocado, sem palavras. Você vai dizer, em 20 anos de profissão, eu nunca vi uma coisa dessa. Em tantos anos que eu estou nessa área, eu nunca vi um resultado desse. Em tanto tempo que eu estou aqui com essa loja aberta, com esse ponto, eu nunca vi tal coisa acontecer. Em toda a experiência de vida que eu tenho, nunca vivi algo assim. Se prepara para ver coisas que você nunca viu. Simão nunca tinha visto uma pesca daquela durante o dia, nunca tinha visto. Quando ele voltou para a terra, ele se prostrou diante de Jesus. Olha o versículo 8. E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Aquele milagre mudou a visão que Pedro tinha de Jesus. Ele conhecia Jesus pessoalmente, foi apresentado a Jesus, mas como é que ele enxergava Jesus? Como um homem, gente boa, um cara legal, um cara nota 10, um sábio, um homem que fala muito bem, como a gente diria hoje, um palestrante assim top de linha, um homem que você bota o povão na frente dele e ele fala com desenvoltura. Era isso que Simão enxergava em Jesus. Quando Jesus foi lá e curou a sogra dele, e curou também várias outras pessoas, ele começou a ver, olha, além de pregar muito bem, ele também tem poderes de cura.
Ele também ajuda os sofredores. Olha, que homem legal, interessante. Até então ele está vendo Jesus como um homem com habilidades especiais, sim, mas um homem. Quando Jesus fez aquele milagre, Simão caiu prostrado aos pés de Jesus. Você sabe que para o judeu se prostrar é se ajoelhar e botar o rosto no chão. Isso é um ato que o judeu só faz diante de Deus. Grave essa informação. O judeu não se prostra diante de ninguém. Milhões de judeus no mundo morreram por conta disso. Porque se ele tiver que se prostrar diante de alguém, ele morre, mas não faz isso. E Pedro está se prostrando diante de Jesus. O que ele está mostrando com aquela atitude de se prostrar diante de Jesus? O que ele está mostrando? Que ele não vê mais Jesus como um homem que fala muito bem, ou que faz curas sobrenaturais. Ele não está vendo Jesus como um homem de Nazaré, ele está vendo Jesus como Deus. E é assim que você precisa ver Jesus. Pare de ver Jesus como um cara legal, como um homem iluminado, como um sábio ou qualquer outra coisa. Veja Jesus como ele é. Jesus é Deus. Jesus é aquele que tem todo o poder. Aleluia! Ele cai de joelhos e ele diz: Senhor. Reparou como mudou? Antes da pesca maravilhosa, ele chama Jesus de mestre. Esta palavra mestre no grego rabi é um professor. Todo homem que ensina é um mestre, é um rabi. Ele entendia Jesus como um mestre, como um homem sábio que ensina as pessoas. Só que depois do milagre, ele não chama mais Jesus de mestre. No verso 8 ele chama Jesus de Senhor. E esta palavra grega Adonai, Senhor, é uma palavra utilizada para se referir a Deus. Muitas vezes quando os escribas tinham que escrever o nome de Deus, como eles não tinham certeza de qual nome que era o nome certo, eles escreviam Adonai, Senhor. Então ele está vendo Jesus agora como Deus, e ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Essa visão que Pedro está tendo de si mesmo, eu sou pecador, eu tenho que me afastar. É uma visão errada que muita gente também tem. Muitas pessoas pensam assim: eu sou pecador, eu não devo me envolver com as coisas de Deus, Deus não quer nada comigo porque eu sou pecador. Bem, então tem uma coisa certa e uma coisa errada aí. Você é pecador, nisso aí você está certo. Avisa quem está do lado. Se você acha que você é pecador, diga aí para ele: se você acha que você é pecador, acertou. Você é pecador mesmo. Se você achou que era pecador, então acertou, você é pecador mesmo. Agora, quando você diz: eu tenho que me afastar de Deus, porque eu sou pecador, é aí que você está errado. Simão falou: se afasta de mim, Senhor, eu sou pecador. Você pensa assim também: o que eu vou fazer na igreja? Eu sou pecador. O que eu vou fazer de joelhos dobrados? Deus não vai me ouvir, eu sou pecador. Por que eu vou orar? Deus não vai me ouvir, eu sou pecador. Como que eu vou ficar lá levantando as mãos e adorando? Deus não vai receber meu louvor, eu sou pecador. Escuta, pecador, pecadora, Deus ama você, mesmo você sendo um pobre, miserável pecador. Aliás, Deus ele tem uma queda por pecadores. Quando Deus vê um pecador, ele diz: lá um, olha outro ali, olha quantos pecadores. É para eles que eu vim a esse mundo. Eu vim a esse mundo para salvar os pecadores. Você acha que Deus tem repulsa pelos pecadores? Você acha que Deus quer distância dos pecadores? Não. Deus abomina o pecado, não o pecador. Quem compreendeu a diferença? Deus olha o pecado
e diz assim: o pecado é mau, o pecado mata, destrói, arruína a vida do ser humano. Por isso que Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. E é por isso que quando Deus vê o pecador, Ele faz de tudo para tirar o pecador do pecado. Então Jesus vai dizer para Simão: não vou me afastar de você não, pelo contrário. Olha o versículo 10. Disse Jesus a Simão: não temas, não precisa ficar com medo. Você é pecador, eu sei que você é, mas não tenha medo. De agora em diante serás pescador de homens. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está recrutando Simão para a sua obra. Ele está chamando. Existem duas coisas que você precisa entender. Uma é vocação, outra é chamado. Vocação é uma coisa que você tem habilidade para fazer, isso é vocação. Você pode ter vocação para qualquer coisa na vida. Por exemplo, você pode ser professor. Tem algum professor aqui? Professor? Talvez tenha. Professor é vocação. Se a pessoa tem vocação para ser professor, ela vai ser professor, independente do lugar, ou da turma, ou do nível, ou da disciplina. Se a pessoa não tem vocação para ser professor, ela pode fazer a mesma faculdade, entender os mesmos assuntos, dominar tudo. Na hora que você colocar ela na frente da sala de aula, ela não consegue desenvolver o trabalho, porque não tem vocação. Vocação é uma habilidade que você tem para qualquer coisa. Pedro tinha vocação para ser pescador, o que você acha? Claro, se ele ganhava a vida de pescador é porque ele era bom nisso. Ele tinha essa habilidade. Só que agora ele não vai receber uma vocação, ele vai receber um chamado. Chamado é algo que Deus tem individualmente com cada pessoa que Ele escolhe. Chamado é aquilo que Deus tem comigo, quando Ele me diz na minha infância: está vendo aquele homem ali no altar? Você vai ser um deles. Foi assim que o Senhor me chamou. Eu tinha 7 anos de idade. Eu vi um pastor pela primeira vez com essa idade. Eu não fazia ideia do que era ser pastor. O que eu sei é que a minha família era católica e eu morria de medo de ir lá na igreja católica por algum motivo. Porque aquele Jesus pendurado na cruz me dava pânico. Eu chorava para não ir e chorava a missa toda. Pergunta para minha mãe que ela te conta isso aí. Mas quando eu vi um pastor pela primeira vez, eu fiquei encantado. E o pastor nem era dos bons assim não. É um pastor simples. Baixinho, careca de bigode. Lembro até hoje dele. E quando eu olhei para ele, algo dentro de mim fez eu sentir que eu seria assim. O que foi isso? Chamado. Eu não sei se o Senhor já te chamou, mas talvez Ele esteja te chamando aqui hoje. Deus chama todo mundo para pregar a palavra? Não. Deus chama uns para pregar, outros para louvar, outros para evangelizar, outros para simplesmente servi-lo. Talvez o que Deus está fazendo hoje é te chamando para você fazer parte deste rebanho, te chamando para deixar esse mundo e servir a Jesus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Você vai aceitar o chamado? Ou vai ficar preso às coisas desse mundo? Simão acabou de receber um milagre de provisão. Ele tem 2 barcos lotados de peixe. Isso representa o quê? Muito lucro. Esse é um momento que ele poderia ter dito assim: Jesus, o Senhor quer que eu seja pescador de homens logo agora? Que eu estou com meu barco cheio de mercadoria? O Senhor quer que eu largue tudo para te servir logo agora que eu estou bem? Esquece. Outra hora que eu estiver falido, desempregado, quebrado, aí eu vou te procurar. Não, Ele não vai deixar para outra hora. Olha o que ele faz no versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia.
É claro que eles não vão devolver o peixe para o mar, porque eles não eram bobos, né? Eles tinham uma quinta pessoa que trabalhava com eles, que era Zebedeu. Zebedeu era pai de Tiago e João. E eles entregaram tudo para ele. Ó, Zebedeu, ó, cuida aí dos barcos, cuida dos peixes, atende os clientes, vende tudo. Aí você faz o que tiver que fazer, paga quem tiver que pagar, porque eu estou indo seguir Jesus. A partir daquele dia, Simão Pedro não é mais o Simão Pedro pescador, mas agora é Simão Pedro, o discípulo de Jesus. Ele vai seguir o Senhor durante os 3 anos e meio do seu ministério. E depois que Jesus morre e ressuscita, Simão Pedro fica esperando o Espírito Santo vir sobre a igreja. Lá no dia de Pentecostes, Simão Pedro foi batizado com o Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 2. E quando as pessoas começaram a dizer: o que está acontecendo com esse pessoal, hein? Que estão falando umas coisas estranhas, deve estar todo mundo bêbado. Aí o Simão Pedro, cheio do Espírito Santo, foi lá explicar para a multidão o que estava acontecendo. Os outros discípulos já devem ter pensado assim: segura o Pedro, esconde as facas, porque esse homem é bravo, ele vai sair cortando a orelha de alguém de novo. Ele vai sair arrumando encrenca, segura o Simão. Só que o Simão agora está cheio do Espírito Santo. Ele chega para aquela multidão que estava lá no dia de Pentecostes e começa a explicar o que estava acontecendo ali. Ele começa a dizer quem são aquelas pessoas e o que é aquilo que está acontecendo com elas. Ele vai pregando, ele vai pregando, ele vai pregando. E diz a palavra de Deus que a cada pregação que Simão Pedro fazia, era 3.000 pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. Eram 5.000 pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. Sabe o que isso prova? Que a profecia de Jesus na vida de Simão Pedro se cumpriu. Ele disse: Simão, você não vai mais ser pescador de peixes, você vai ser pescador de homens, de almas. Você sabe que quem pesca com rede pega muito peixe de uma vez só, não é? Simão Pedro era esse tipo de pregador que pregava e ganhava muitas almas de uma vez só. Toda a igreja fique de pé, por favor. Esse milagre da pesca maravilhosa foi um milagre de bênção financeira? Foi. Porque ele estava com o barco vazio, Jesus encheu o barco dele. Ele estava triste, aborrecido, frustrado, o Senhor Jesus mudou a situação dele. Mas aquele milagre foi o milagre mais importante da vida de Simão. Foi o milagre que marcou o dia em que ele decidiu servir a Jesus. Toda a igreja feche os olhos, por favor. Talvez o Senhor Jesus usou o milagre para te atrair. Tem gente que Jesus chamou a partir de um milagre de cura. A pessoa estava lá doente, morria, não morria, desenganada pelo médico, numa situação grave. Jesus foi lá e curou, para através desse milagre de cura salvar. Tem gente que Jesus faz um milagre de libertação. A pessoa estava perturbada por demônios, Jesus vai lá e liberta. Para quê? Para que através desse milagre de libertação a pessoa seja salva. Alguns estavam falidos, arrasados financeiramente, quebrados. Aí Jesus foi lá e abriu uma porta que ninguém poderia abrir. Fez um milagre financeiro acontecer. Para quê? Para no final salvar. O que você precisa entender é que para te salvar, Jesus faz qualquer coisa. Para te salvar, Ele te cura. Para te salvar, Ele te liberta. Para te salvar, Ele te abre qualquer porta. Para te salvar, Ele faz qualquer coisa, porque o que Ele quer é tua alma, é escrever teu nome no livro da vida, é te salvar. O que é para Jesus te dar uma bênção? Uma bênção para Jesus não é nada. Você pode pedir qualquer uma que Ele dá. O que Ele quer é tua alma. O que Ele quer é te salvar. Se há alguém aqui que ainda não tomou a decisão que Simão Pedro tomou naquele dia, tome essa decisão hoje. Ele já conhecia Jesus, faltava ele decidir: agora eu vou ser discípulo dele. Você também já conhece Jesus, você já foi apresentado a Jesus. Você já ouviu uma pregação, 2, 3, 10 ou mais?
pregações como essa. O que falta? Falta você levantar a tua mão e dizer: eu tomo hoje a decisão de servir a Jesus. Eu não quero só olhar para Jesus como ele sendo um mestre, um sábio, um homem iluminado. Não, eu quero ver Jesus como ele é, como meu Senhor e como meu Salvador. Tem alguém aqui esta noite que quer entregar a sua vida a Cristo, recebendo a Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador? Levante agora a sua mão, você que quer. Se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, faça isso agora. Levante a sua mão bem alto junto com a minha, que eu vou orar por você, e seu nome vai ser escrito no livro da vida. Tem alguém? Se tem, levante a mão. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei do Evangelho, saí da casa do Pai, saí da presença de Deus. Hoje eu vejo que eu não deveria ter me afastado. Eu quero voltar. O que eu faço? Levante a sua mão bem alto que eu vou orar por você. Tem alguém aqui que está afastado? Tem alguém aqui que está longe da presença do Senhor? Se tiver, eu vou orar por você agora. Tem alguém? Não tem? Todo mundo aqui está firme na fé? É isso mesmo? Glória a Deus. Olhe para mim, por favor. Eu vou fazer uma oração agora, para que esse mesmo milagre se repita. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Você já entendeu que o barco representava para Pedro sua ferramenta de trabalho. A pescaria é o seu meio de vida. Barco vazio para Simão era sinônimo de quê? De contas sem pagar, de mesa vazia, de necessidade. Quando Jesus entrou no barco do Simão e encheu aquele barco que estava vazio de peixes, o que Jesus trouxe para a vida de Simão? Provisão, prosperidade, bênção na vida profissional financeira. O que isso nos mostra? Que Jesus, ele não está interessado só na nossa vida espiritual, ele está interessado em todas as áreas da nossa vida. Então não é vergonha você orar pedindo a Deus para te arrumar um emprego. Não é vergonha. Você vai pedir para quem se não for para Deus? Talvez você diga: pastor, eu cheguei à conclusão de que não existe emprego, porque eu já estou procurando já tem anos e não acho. Mando currículo, faço processo seletivo, tento de tudo que é jeito, não consigo. Simão Pedro, depois daquela noite de trabalho, chegou à conclusão: não tem peixe aqui, já era. Estou lançando a rede a noite toda e não adiantou nada. Não tem peixe aqui, vamos embora para casa. Ele também estava desiludido. Só que quando Jesus falou: agora vamos comigo, porque agora eu estou no barco com você, aí ele creu, lançou a rede e funcionou. O que você precisa entender é que agora Jesus está no barco com você. Agora você não está mais sozinho. Aquilo que estava faltando agora não vai mais faltar, porque o Deus da provisão vai entrar na sua vida para trazer o que estava faltando. Amém, igreja? Amém? Eu vou fazer essa oração com toda a igreja. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Vou pedir aos pastores que me tragam os pedidos de oração de vocês. Quem está comigo fazendo a campanha de domingo e tem um cartão igual a esse aqui? Quem tem esse cartãozinho aqui? Você tem? Então destaque o número correspondente à sua semana. Você está em qual dia da campanha? Pastor, eu estou no 3º domingo, então destaque o número 3. Estou no 4º domingo, destaque. Eu não sei qual dia da campanha você está, porque todos os domingos eu dou o pedido de oração para quem quiser ingressar. Está vendo isso aqui na mão dos pastores? Vem para cá, senão o pessoal em casa não vê vocês. Todos esses pedidos de oração aqui, ó, foram vocês que escreveram. Tudo isso aqui. Todos vocês fizeram petições a Deus. Pastor, eu gostaria de fazer uma petição hoje. Tem algo que eu preciso pedir hoje para o Senhor Deus. Obreiros, passem o pedido de oração para o pessoal preencher. Eu vou fazer a oração primeiro dessa vez, tá? Geralmente eu te dou o pedido, você preenche, depois eu oro. Mas hoje eu quero aproveitar esse momento para já fazer a oração. Você que já está na campanha, pode fazer mais petições, não tem problema. Você pode orar de novo, pode escrever de novo.
E você que não estava nestas semanas de oração, nessa campanha, ingressa hoje. Pastor, como é que funciona a campanha? São 7 domingos de oração. Hoje vai ser o primeiro, você volta aqui mais 6. Quando eu te pedir para sentar, aí você preenche esse pedido. Além desse pedido, os obreiros vão lhe dar um cartão desse aqui também. Pode entregar o cartãozinho agora, obreiros? Por favor, entregue o cartãozinho. Você que está pegando agora o cartãozinho, você vai destacar o número 1, tá bom? Porque hoje é o primeiro domingo para você. Quem já está no segundo, vai destacar o 2, e o terceiro, vai destacar o 3, e assim sucessivamente. Mas primeiro vamos orar, depois você preenche, tá bom? Vamos falar com Deus agora? Eu quero que todos estendam as suas mãos para cá. Você que está segurando um pedido em branco, levanta o teu pedido em branco. Deus já sabe até o que você vai escrever aí. Levanta ele também. Depois que ele tiver preenchido, no final da reunião, você entrega na mão dos pastores que estão comigo aqui, para que o teu pedido também seja incluído aqui, junto desses que nós temos nas mãos. Diga comigo assim: meu Deus e meu Pai, da mesma maneira que o Senhor fez aquele milagre de provisão para Pedro, faça esse milagre de provisão também na minha vida. Eu acredito que o Senhor pode me abençoar, e é por isso que eu estou aqui. Ouve agora o meu clamor, a minha oração, em nome de Jesus. Agora ore, igreja, fale com Deus. Não sinta vergonha não, pode levantar sua voz, pode clamar bem alto, peça ajuda a Jesus. Você que está triste, frustrado, porque tudo está dando errado na sua vida, o teu barco está vazio, você não tem visto sucesso na sua vida, comece a clamar por Jesus, porque Ele vai entrar com providência em sua vida. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, aqui nas minhas mãos e nas mãos dos pastores estão os pedidos de oração do teu povo. Meu Deus, desde o início desta campanha dos milagres de Jesus, nós temos clamado para que da mesma maneira que o Senhor abençoou o povo de Israel, da mesma maneira que o Senhor abençoou o povo lá da Galileia, o Senhor venha abençoar o povo aqui da cidade de Natal, o povo aqui do Rio Grande do Norte. Meu Deus querido, meu Pai amado, esta pessoa está com o barco vazio, ela olha para a sua vida financeira, ela não enxerga nenhum êxito, pelo contrário, só fracasso. Essa pessoa está desempregada, e por mais que ela procure trabalho, ela não encontra. Por mais que ela espalhe currículos, por mais que ela tente, nada tem dado certo. Meu Deus, eu te peço, muda esse cenário, muda esta situação. Aquele que está desempregado, com o barco vazio, enche o barco desta pessoa, abre as portas que estão fechadas, libera a bênção que está retida, faz o milagre da provisão chegar na vida desse homem, na vida desta mulher. Ah, meu Deus santo e todo poderoso, eu acredito no poder da tua palavra, eu acredito no impossível, então faz o impossível acontecer. Clama, igreja, clama com toda a sua fé. Os ouvidos do Senhor estão abertos, os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua oração. Oh glória, aleluia.